Oi, gente, tudo bem? Bom dia, bem-vindos a mais um devocional. Hoje é terça-feira, dia de compartilharmos a palavra do Senhor. Para você que está vendo aqui esse devocional pela primeira vez, toda terça-feira tem devocional aqui no canal, tá? Então já tem vídeos aqui para você assistir, tá? Dá uma olhadinha na playlist que tá tudo por lá, tá? E hoje a palavra está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 17. Tá? Que eu já vou ler para vocês. Mas antes eu quero dar um tema para o nosso bate-papo, né? E o tema da nossa palavra de hoje, gente, e para o nosso bate-papo é cuidado com elogios. Então vamos ler a palavra para a gente entender o porquê disso. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa palavra aqui nos fala de Paulo, Silas e Timóteo. Eles estavam caminhando, pela segunda vez por aquele lugar para poder fazer a obra de Deus. Eles estavam saindo em missão pela segunda vez. E aí, eles andando naquele caminho, havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que os seus senhores lucravam com ela, ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E aí, Paulo e Silas e Timóteo passando por ali, toda vez essa menina falava: ela vai, servo do Deus Altíssimo, esses são homens de Deus, e eles indo todo dia. Essa menina fazia a mesma coisa. Até que um dia, Paulo repreendeu. Até que um dia, Paulo falou: em nome de Jesus, esse espírito saia de você. E aquele espírito saiu daquela menina. E os senhores que ganhavam dinheiro com ela ficavam revoltados. Por quê? Porque era ganho deles. Eles ganhavam com aquela menina, eles exploravam aquela menina com aquele espírito de adivinhação. E aí eles mandaram, que Paulo e Silas, Timóteo fossem presos, E eles foram levados para a cadeia, mas eles foram levados para a cadeia como judeus, E eles não eram judeus, eles eram romanos. Paulo e Silas e Timóteo eram romanos, não eram judeus. E eles sendo levados, primeiro passaram ali por uma humilhação pública. Eles apanharam, com chicotes na frente de todo mundo. Eles não tiveram direito de falar, Eles não tiveram direito de se defender. Aqueles homens acusaram: esses homens com costumes judeus vêm aqui e fizeram isso, aqui não pode, mais ou menos tudo isso que aconteceu naquele momento. E aí Paulo e Silas foram levados para a cadeia. E a história nos conta, como muitos conhecem, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantando e orando a Deus, houve um grande terremoto e os alicerces das cadeias foram quebrados, e aquelas cadeias foram, soltas. E aquele guarda que fazia a guarda ali daqueles presos levantou a espada e já ia se matar. E Silas gritou lá do fundo: não faça isso, porque todos nós presos estamos aqui. E aí a palavra nos fala que aquele segurança ali daquela prisão, ele se rendeu aos pés do Senhor, porque ele viu tudo aquilo que aconteceu. Ele viu o livramento que Deus estava dando para ele também naquele momento. E aí ele perguntou, a eles como ele poderia fazer para poder servir a esse Deus, como ele poderia fazer, E aí ele foi instruído pelos homens de Deus. Ele foi instruído, E toda a casa dele foi salva através daquele momento, a partir daquele momento. E aí aqueles homens que o mandaram prender falaram: não, solta Paulo e Silas, Timóteo, solta eles. E aí essa palavra chegou até o ouvido deles: olha, agora vocês estão livres, vocês não precisam ficar mais presos. Paulo disse: não, eles nos envergonharam em praça pública, nos julgaram como se nós fôssemos judeus, nós somos romanos, nós tivemos o direito à lei. É como se você fosse fora do país, ou outra pessoa viesse para cá, e aqui tem uma lei, e aí você é julgado como se você fosse estrangeiro, mas você tem direito às leis ali do seu país, você tem direito. Eles não tiveram chance de fazer isso. Então eu não tinha chance de dizer: olha, eu sou brasileira. Não, imagina como se fosse naquela época, olha, eu sou brasileira, eu tenho direito a essa lei, eu não posso ser açoitada em praça pública, me deixe falar. Não, eles como se tivesse tratado Paulo como se fosse de outro lugar, vocês entenderam? E ele: não, agora eles vão ter que vir aqui para poder soltar a gente. Então Paulo e Silas não queriam ser soltos, escondidos, não, eles queriam ser soltos também, como eles foram presos. Eles queriam que alguém viesse lá
e falar assim, agora vocês são soltos, para eles poderem falar, olha, vocês fizeram isso, mas nós não somos judeus, né? Nós somos romanos, nós tínhamos os direitos, vocês não poderiam ter feito aquilo, né? Mesmo ali servindo a Deus, eles tinham o direito assim de falar, eles não tiveram oportunidade, mas Deus tem um propósito em tudo. Talvez se eles tivessem falado, eles não estariam na prisão, não teria acontecido tudo aquilo, aquele homem que era o guarda não teria sido salvo junto com a sua família, eles não teriam visto, né, o poder de Deus, né? Então essa história nos conta, né, o porquê e como a gente chega na história dessa menina, o porquê cuidado com elogios. Porque antes de Paulo e Silas e Timóteo serem presos por expulsarem, né, o espírito mal da menina, aquela menina, ela toda vez que via Paulo e Silas passando junto com Timóteo, o que ela falava? Lá vai a serva de Deus, lá vai a serva de Deus. E muitas vezes Paulo só via aquilo, eles só ouviam aquilo, né? Mas teve um dia que Paulo se revoltou, eles se revoltaram e falaram, expulsou, né, aquele espírito da menina. E como a gente entra nessa palavra cuidado com elogios? Muitas vezes é assim com nossas vidas. Nós estamos acostumados a receber muitos elogios. Imagine se Paulo tivesse entrado no coração dele aqueles elogios. Porque quem estava falando através daquela menina não era ela. A palavra nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes você vê alguém fazendo mal e a pessoa é má. Aquilo ali não é a carne. É a legalidade para que aquela pessoa deu, para aquele espírito mal agir através da vida dela. Então a palavra fala, não é para você ficar de mal, não é para você lutar contra o invejoso, contra o mentiroso, contra aquela vizinha sua, contra aquele vizinho seu, contra aquele seu chefe, não. Se ela é uma pessoa má, é contra potestades. O que é? Contra inimigos, é contra demônios, é para você lutar contra isso. E como você luta contra isso? No murro? Não, em oração, em intercessão pelaquela pessoa. Às vezes você deixa de falar com alguém, você deixa de conviver com alguém, porque você fala, nossa, aquela pessoa é muito má, aquela pessoa é muito má. Dependendo do nível, né, de maldade, pessoa que comete coisas absurdas, joelho no chão e né, tem as leis, né, também para isso, mas você nunca deve deixar de orar. Agora você para de falar com uma vizinha, você para de falar com uma pessoa da sua família, com alguém do seu serviço, por conta do quê? Por conta, porque faz fofoca, porque é assim, porque a pessoa não. O espírito da fofoca, da inveja, tudo isso aqui são coisas que você tem que combater com o joelho, né? Você não tem que lutar contra essa pessoa, lutar contra ela. Você tem que lutar contra aquilo que age através da vida dela, que ela seja liberta daquilo através da sua oração. Então não é contra a carne, é contra o sangue. Então, se Paulo tivesse deixado aquele elogio entrar no coração dele, porque não era aquela menina que estava falando, era como se fosse um inimigo através daquela menina zombando de Paulo e Silas e Timóteo que passava. Você acha que o diabo não sabia quem eles realmente eram? Sabia. Então, se Paulo fosse um homem que agisse segundo a sua carne, o que ele falaria? Nossa, realmente, eu sou um homem de Deus. Olha, sou um homem de Deus. Sou um homem de Deus. Não. Ele expulsou. Ele olhou para aquela menina e repreendeu. Porque talvez aquilo poderia servir para Paulo e Silas, para eles ali, como um ego alterado. Nossa, nós somos homens de Deus, nós somos homens de Deus. Como muitas vezes isso acontece conosco, nós não sabemos receber elogios. Quantas vezes a gente recebe um elogio, a gente se acha a última bolacha do pacote, nossa, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Não, a palavra fala que nós temos que nos diminuir, né? Se você está numa posição de fazer coisas boas, com uma pessoa que faz coisas boas e você recebe elogios para aquilo, toda vez que você receber um elogio, né, naquilo que você é muito bom, você fala assim, que diminua eu, para que o seu ego não cresça. Porque aí você começa a se achar melhor que as outras pessoas. Eu sou o melhor médico, então dá licença que eu sou o melhor médico. Não, que diminua eu. Senhor, eu sei que o Senhor me deu instrução para ser um bom médico, eu sei que eu estudei para isso, eu sei isso e aquilo, mas que diminua eu. Você entende? Quantas vezes isso acontece com a gente? Você recebe elogio, a gente já se sente, o Senhor quer dizer o que conosco através dessa palavra? Que não importa quão bom você seja, quanto você tenha de diplomas, você ainda continua dependente completamente da misericórdia de Deus. O Senhor não quer saber do teu diploma, de quanto você ganha, quem você é, qual que é o seu sobrenome. Ele quer que você diminua para que você cresça.
E quando ele fala diminuir, não é para que você seja um coitado. Não, ele não quer que você seja um coitado. Ele fala que de você diminuir, você saber que você é dependente da misericórdia dele. E através disso ele vai te honrar. Não deixe que a soberba entre dentro do seu coração através de elogios. Porque aquela menina estava fazendo isso. Ela estava falando, ela vai receber do autismo, ela vai receber do autismo. E Paulo não deixou aquilo entrar no coração dele. Como eu disse, ele poderia ter falado, nossa, eu sou, olha, o tal, eu sou o bambambam. Através do elogio, não. Ele não deixou aquilo entrar no coração dele. Opa, peraí. E expulsou. Existem elogios, muitas vezes, que eles podem fazer você ir à ruína. Às vezes você tá ali, você é muito bom naquilo que você faz, no seu serviço, na sua casa, em tudo. E você começa a receber elogios. E aqui seu ego vai inflando. E você acaba se tornando independente de Deus. Não, eu sou bom mesmo, então eu não preciso. Por mais que lá no fundo, né, você faça essa oração, você fale, não, mas você está reparando que às vezes existem elogios que, como alguém pode dizer, olha, você é tão de Deus, olha como você é de Deus, olha como você é de Deus. Você começa a achar, nossa, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou de Deus. Você começa, e o Senhor não quer isso, em nenhuma área da nossa vida. Ele não quer que nós sejamos assim, orgulhosos, que nós sejamos pessoas que se tornem independentes da graça dele. Não é isso que ele quer para nós. Ele diz hoje, através dessa palavra pra gente, olha, muitas vezes elogios vão vir. E não é pra você generalizar isso. Às vezes você vai receber um elogio, você tem que receber um elogio, falar assim, não, muito obrigada. Às vezes você sabe que você foi bom naquilo, entende? Então você recebe. Mas dentro de você, não deixa crescer aquele sentimento de, nossa, eu sou muito bom porque alguém me elogiou. Receba os elogios, mas sempre tenha dentro do seu coração, olha, eu sou completamente dependente da graça de Deus. Porque se você, toda vez que você fizer algo muito bom, você começa a receber elogios, você começa a deixar aquilo entrar dentro de você, no sentido de, olha, eu sou maravilhoso nisso daqui, e eu sou imbatível, e agora eu não mereço, e nem dependo de Deus. Não é isso que ele quer pra você. Ele diz, olha, elogios virão. Aí quer dizer que eu não posso receber elogios? Pode receber elogios. Mas todo elogio que você receber, saiba que você só conseguiu fazer aquilo perfeitamente, bonitinho, porque Deus te deu forças para fazer aquilo. Deus te deu forças. Então, é válido receber elogios? É válido, receba elogios. Mas nunca permita que esses elogios façam de você uma pessoa orgulhosa. Façam de você uma pessoa que você acha que é melhor que os outros, entende? Então é óbvio que nós temos que receber elogios, porque nós somos bom em tal coisa, né? Às vezes você é uma manicure, você é uma pessoa que trabalha bem e você recebe elogios. Muito obrigada, aquilo até te dá ânimo para continuar, mas que seja um ânimo para continuar e fazer melhor. Não um ânimo no sentido de agora eu sou melhor. Entende? É sobre isso, é sobre entender que nós somos capazes de fazer esse tipo de coisa porque você se especializou nisso, você é uma pessoa que se esforça para se dar bem, para fazer bem o que você está fazendo, então é válido, é muito válido. Mas nunca permita que os elogios te tornem uma pessoa orgulhosa, que façam você perder a essência, que façam você desfazer das outras pessoas. Porque era isso que aquela menina está fazendo através daquele espírito, tentando ganhar o coração de Paulo através de, lá vai o homem de Deus, lá vai o homem de Deus, lá vai o homem de Deus. E Paulo não se deixou. Ele sabia que ele era homem de Deus, ele sabia. Mas ele sabia que ele só era homem de Deus porque Deus tinha misericórdia dele. Deus tinha misericórdia dele, então por isso que ele expulsou. E ele foi preso, né? Ele foi preso porque expulsou, né? Um espírito mau, né? Imagina também o quanto aquela menina não estava aprisionada, o quanto aquela menina já não estava cansada daquilo, o quanto ela não queria ser livre daquilo, né? E Deus usou aquele momento, né? Para poder tirar aquilo daquela menina, poder livrar aquela menina. Paulo poderia ter falado, menina, né? Não, porque a luta dele não era contra ela, era contra o que agia através dela. A nossa luta não é contra a pessoa que fica te bajulando, né? Não, é contra o que está agindo. É contra o que está fazendo aquela pessoa fofocar, mentir, invejar, fazer o mal. É contra aquilo que está por trás. Então vamos aprender hoje com essa palavra. E isso que o Senhor quer nos dizer hoje, olha, não seja tentado pelos elogios, não permita que os elogios te roubem da presença de Deus, te roubem a essência. Seja sempre
uma pessoa boa, independente de qual cargo você tem, do quanto você ganha, de onde você tirou e foi. Seja sempre uma pessoa de Deus, uma pessoa que faça o bem, uma pessoa que segue o caminho do bem. Não permita que os elogios te roubem disso, da sua essência. Receba elogios, mas toda vez que você receber elogios, fale: Senhor, é pela sua misericórdia. Se eu conseguir exercer isso, essa pessoa está me elogiando hoje, é para a glória e honra do teu nome, porque eu sem a sua presença não sou digno de nada. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido essa palavra de hoje, devocional de hoje. Vamos receber elogios, então tomar cuidado com o nosso orgulho, né? Que muitas vezes não pode receber um elogio que já sente, né, a última bolacha do pacote, não é mesmo? Então vamos reconhecer que nós somos completamente dependentes da misericórdia de Deus, né? Que sem Ele nós nada podemos fazer, nem o ar que nós recebemos hoje nós teríamos sem a presença de Deus. Então seja grato, tá bom? Então espero que você tenha entendido, né? Já pegue aí o papel e a caneta para anotar o devocional de hoje, para você fazer um estudo a mais sobre essa palavra, se você quiser. Te convido a assistir os devocionais, se você ainda não assistiu. Eu espero na próxima terça-feira. Um beijo.